Uma educação negada, sonhos ameaçados. Eu tenho muitos sonhos. Eu tinha sonho de ser médico. Ainda tem, né? Tem. Mesmo com acesso... Mesmo com a situação que está Pinheiro hoje em dia, a gente ainda tem sonho. Os sonhos até permanecem de pé, mas as dificuldades para realizá-los estão cada vez maiores, infelizmente. Com o acesso à educação comprometido, a situação é complicada para os estudantes pinheirenses, principalmente os da zona rural. Enquanto o ônibus que faz o transporte dos alunos permanece parado nesta área no povoado Coco, os estudantes estão sendo impedidos de frequentarem a escola. A alegação? Falta de combustível. Que ainda não vou levar amanhã ainda, senhor da abastecimento. Estes foram áudios postados no grupo dos estudantes. Apesar de não concluir a fala, a gente consegue entender perfeitamente o que foi dito pelo motorista quando questionado sobre o transporte escolar para esta terça-feira, dia 20 de agosto. Segundo ele, falta a ordem para abastecer o veículo. E o pior, não existe nenhuma previsão. Eles não podem fazer nada, o motorista. Não tem previsão de quando vai voltar? Ele colocou ontem que não tem previsão. Enquanto isso, Raison e vários outros adolescentes do povoado permanecem sem acesso às aulas. A gente fica triste, né? Que ele não tem combustível no transporte. Rosilândia tem 2 filhos em idade escolar. Um que estuda no turno vespertino e por diversas vezes não pode ir à escola por conta da dificuldade enfrentada com o transporte, e outro que deveria estudar à noite. Mas para esse a situação é ainda mais complicada. Ele teve que abandonar os estudos. É o transporte que não tem. Às vezes tem, às vezes não tem. Aí vai um dia na semana. E por conta que não tem abastecimento. Tem transporte para o que estudar à tarde, mas para o que estudar à noite, dia nenhum? Não teve, nunca teve. Este ano não, para cá não, para o Coco não. Então quando terminou o 9º ano, ele simplesmente não pôde mais ir para a escola? Não foi mais, porque não teve transporte, era para ir à noite, não teve. É muito difícil, porque eles ficam aí não tem como estudar, aí fica aí em casa sem fazer nada, porque... E é um direito deles ir para a escola, então a gente fica indignado com isso. E os dilemas não param por aí. Quando o transporte é disponibilizado, as preocupações são outras. Raison, por exemplo, caminha às 5 da manhã, cerca de 1 quilômetro até chegar a esta escola no povoado, que é de onde o ônibus sai. Desse embarque até o retorno para casa, os desafios são os mais diversos. Segundo relatos, falta merenda e até água na escola Polo do povoado Fortaleza. Os ar-condicionados, esses estão queimados. Por conta disso, os alunos são liberados bem mais cedo, às 10h30, para quem estuda no turno matutino. Estão quase todos queimados. Já chegaram a funcionar esses ar-condicionados? Sim, no começo do ano eles funcionaram só uma semana. E aí depois disso? Depois disso não funciona nenhum, o diretor já foi lá, reclamou e eles não fazem nada. Então não tem ar, não tem merenda? Não tem água. Não tem água? E aí como é que faz para tomar água? Levando da casa da gente. Uma das principais preocupações e reclamações dos pais, por exemplo, dos alunos do povoado Coco, é com relação ao horário. O ônibus sai do povoado por volta de 5h15, 5h30 da manhã e chega aqui, em frente à escola Polo do povoado Fortaleza, por volta das 6h15, 6h30. Só que os alunos precisam aguardar do lado de fora até a abertura dos portões, que geralmente ocorre por volta das 7h15. Na volta para casa, o mesmo problema. Eles são liberados por volta das 10h15, porque falta a merenda escolar. Só que do lado de fora, mais uma vez, eles aguardam pelo ônibus que vem lá do povoado de Pacas e que só passa aqui por volta do meio-dia. Isso faz com que os estudantes demorem bastante para chegar em casa, das 5h30 da manhã até quase 1 da tarde, com fome, com sede e no calor. Uma clara violação de direitos, uma questão que vai além disso e chega a ser desumano. A gente sai 10h30, aí tem que ficar esperando até 12 horas, 1 hora. A gente chega em casa, ainda vem em pé, muito calor, que não tem ar-condicionado lá. Aí é muito ruim. Dona Galdina se preocupa com a filha, que fica exposta ao perigo do lado de fora da escola durante horas, enquanto aguarda a chegada do ônibus. Aí fico lá esperando
Umas meninas dessa, uns meninos desses que não têm quase imaginação, a gente se preocupa, porque era para ter o transporte próprio para levar até na Fortaleza. Lá esse transporte ficava aí esperando elas, na hora que soltasse elas, entravam no transporte e vinham embora. E não é o que acontece. E não é. Aí elas ficam esperando lá de Pax. Vale destacar que não só o povoado Coco, mas vários outros enfrentam a mesma problemática no que diz respeito à educação, um setor completamente esquecido e abandonado pela gestão municipal.